Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Adriana, acredito que todo mundo me conhece. É a primeira vez que eu estou gravando aqui ao vivo não, né? Gravando aparecendo a minha imagem, espero que vocês gostem. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós vamos iniciar agora a unidade 6, a Ásia, grandes economias. O primeiro percurso dessa unidade é o percurso 21, nós iremos estudar o Japão. Eu estou aprendendo ainda a lidar com isso aqui, gente. Aqui eu coloquei para vocês um mapa para vocês localizarem o Japão. Ele fica a leste da China e a Rússia. O Japão é um arquipélago, ou seja, ele é formado por várias ilhas. Nós temos as 4 maiores ilhas aqui e mais 3.000 ilhas que formam o Japão. Ele é banhado pelo Oceano Pacífico, pelo Mar do Japão ou Mar do Leste. Aqui nós temos o Mar Amarelo e o Mar da China Oriental. Portanto, ele tem um extenso litoral. Ele é um país marítimo e uma potência mundial. Ele está no hemisfério norte, é uma zona de média latitude, está no extremo leste da Ásia, e ele começou a sua industrialização na metade do século XIX e tornou-se uma das maiores potências econômicas do país. Aqui nós temos um mapa do relevo e das placas tectônicas do Japão. Olha aqui as 4 maiores ilhas, as mais importantes, e nós observamos que o Japão encontra-se sobre 3 placas tectônicas, a placa eurasiática, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Portanto, é uma região muito sujeita a terremotos, uma região extremamente instável. Vocês olhando na legenda aqui, a maioria dos terrenos do Japão, das terras do Japão, são de baixas altitudes. Por quê? Ele é cercado de mar. Aqui nesses picos são as maiores elevações do Japão. E aqui todo o litoral é onde se concentram a maior parte da sua população, porque 70% do território do Japão é composto por montanhas, o que dificulta muito a prática da agricultura. Mas, por outro lado, isso faz com que a população preserve a sua vegetação, ao contrário do Brasil. Nós somos uma grande maioria dos nossos terrenos são planícies e nossas matas estão sendo devastadas, destruídas para a prática da agropecuária. Aqui vocês observam as precipitações anuais, ou seja, as chuvas. Por estar ao lado do mar, ele recebe aqui do Oceano Pacífico as correntes marítimas úmidas e vem daqui do Mar do Leste as correntes frias. Portanto, é uma região com bastante chuva. Esse mapa vocês encontram no livro, eu gostaria que vocês dessem uma olhada também, tá bom, pessoal? Aqui nós temos a densidade demográfica do Japão. Nessa parte amarela, existe menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado. É a região mais vazia. E mesmo assim, se nós compararmos com o Brasil, ela é muito povoada, né? Porque o Brasil, em determinadas áreas, em determinadas regiões, como o norte, nós temos lugares que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. É um vazio demográfico, praticamente. Aqui no Japão, não. Essa região montanhosa são menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui no litoral são as áreas mais urbanizadas com maior número de população, mais de 700 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, na área maior nossa, tem em média 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então é muito diferente. As regiões mais urbanizadas são aqui, ó, Nagoya, Tóquio, são as regiões aqui, ó, bem no centro da principal ilha, da ilha maior do Japão. A era Meiji e a economia japonesa hoje.
O que foi a Era Meiji? Em 1868, foi restaurado o poder imperial no Japão e subiu ao trono o jovem imperador, conhecido como Meiji. Isso era o nome que ele era conhecido. Antes, o Japão era governado na espécie de um feudo, tá? Que o governador era tido como um deus, o imperador era tido equiparado a um deus. Em 1868, isso acabou. Subiu ao trono um novo imperador e ficou conhecido como Meiji. Ele atuou de 1868 a 1912 e foi uma época de grandes mudanças no Japão. Ele concluiu a sua revolução industrial e, com a ajuda do governo, algumas famílias construíram poderosos grupos econômicos industriais que foram denominados de zaibatsu. Os zaibatsus são as grandes aglomerações industriais. Nós temos a Honda, a Toyota, a Nissan, são exemplos de zaibatsu, as grandes transnacionais. Após a Segunda Guerra Mundial, mesmo o Japão estando totalmente destruído, para poder fugir da autonomia da União Soviética, né, da influência da União Soviética, da Rússia, eles investiram maciçamente em educação, tecnologia e formação de mão de obra qualificada, ou seja, fazendo a população se formar, ter uma profissão. Foi uma época tão grande que ficou conhecido como milagre econômico. Agora, no Brasil, ao contrário, né? Eles tiram o investimento em educação, em tecnologia. Para o ano que vem, mais uma vez, reduziram ainda mais o investimento em educação. Atualmente, as principais empresas japonesas são verdadeiros impérios industriais e o Brasil é uma grande potência mundial. Agricultura. Como que é a agricultura? Como eu falei, 70% do território do Japão são de altas montanhas, são montanhosos, portanto, tem uma área muito pequena dedicada à agricultura. Apenas 14% da área do Japão é agricultável. Mas, mesmo assim, possui uma elevada produtividade. Eles usam adubos, máquinas, irrigação e rotação de cultura. É uma agricultura mecanizada. As propriedades são pequenas, ao contrário do Brasil, que nós temos grandes propriedades. E os principais produtos: arroz, trigo, cevada, batata, hortaliças e frutas. Aqui do lado, ó, esse desenho, vocês observam a prática da agricultura. Eles estão preparando o terreno. Isso daqui é uma inovação tecnológica do Japão. Foi um trator que eles inventaram, porque eles precisam de tratores menores, porque as propriedades são menores. Então, não dá para ser aqueles tratores grandes como nós estamos acostumados a ver. Então, eles criaram tratores menores para poder trabalhar em qualquer localidade. A pecuária e a pesca. O consumo de carne, leite e derivados tem crescido muito no Japão. E eles vivem importando esses produtos, porque a sua produção não é elevada. O rebanho é muito pequeno, tem o gado bovino de corte e o leiteiro, que totalizam apenas 8,3 milhões de cabeças em 2017. Para vocês terem uma ideia, essa quantidade equivale a 15 cabeças de gado por pessoa. Aliás, desculpem, gente, ao contrário. Uma cabeça de gado para cada 15 pessoas. No Brasil, é uma cabeça de gado por pessoa. Olha a diferença. A atividade pesqueira tem um grande destaque. Eles comem muito peixe. Ele é o 5º país do mundo em produção de peixes. Ele só é superado pela China, Indonésia, Estados Unidos e Rússia. E a principal fonte de proteína deles é o peixe e não a carne, como é no Brasil.
Aqui vocês veem um mapa do uso da terra e do mar. Vocês observam que a maioria está o quê? No litoral. Por quê? Porque são planícies, terrenos mais baixos e planos. O centro é de altas montanhas, terrenos montanhosos, que não dá para praticar a agricultura e tampouco a pecuária. Então, a maioria está aqui, ó, o gado bovino, suíno, a pesca, cereais, cítricos, frutas, chá. Então, estão todos aqui no litoral. E, finalmente, como que é o espaço industrial do Japão? Ele possui o terceiro maior PIB do mundo, ou seja, Produto Interno Bruto, que é a soma dos valores de todos os bens produzidos no país. Só que ele depende de importar matérias-primas, porque ele não produz matéria-prima, ele não tem espaço. Então, ele adotou uma agressiva política de exportação. Ele importa matéria, produz, industrializa e exporta, mas com preços competitivos, porque ele tem uma alta tecnologia e ele conquistou mercados norte-americanos, asiáticos e europeus. Ele, usando essa tecnologia, ele consegue baratear os produtos e ser competitivo no mercado lá fora. E ele também começou a investir em mineradoras fora do seu território. Ele vai em outros países, compra mineradoras, compra áreas que possuem minérios e começam a investir, a suprir, né, toda a sua matéria-prima. E com isso ele também estimulou muito pesquisa científica e tecnologia, tornando-se líder em inovações, principalmente no ramo da robótica. E, infelizmente, o Brasil, ao contrário, ele não estimula as pesquisas científicas e tecnologias. E hoje, com o coronavírus que nós temos aí, que estamos em casas, isolados, longe um dos outros, né? Que a gente observa como é importante a pesquisa, como é importante a pesquisa científica e tecnológica para descobrir curas, inovações em remédios, em vacinas, né? Vamos torcer para ser logo encontrada essa cura, né? Essa vacina para o coronavírus. Desculpa, pessoal, eu estou aprendendo ainda, mas vou ficar cada vez mais craque. A nossa matéria de hoje terminou. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, entre em contato. Aceito sugestões, tá? Para a gente melhorar cada vez mais, para que vocês possam entender a matéria e poder participar cada vez mais nesse momento tão difícil que a gente está passando. Eu espero poder vê-los logo, logo. Um beijo, fiquem com Deus.